Eu tenho sido abordado já por duas pessoas sobre a questão de alguns membros do ministério da igreja. E por causa disso, o Senhor, eu pedi a Ele para tratar sobre essa questão. O que é sabedoria? O que é conhecimento? Qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? E como é que isso funciona dentro da igreja de Deus? Então nós vamos tratar dentro dessa pergunta que fez Paulo aos crentes de Corinto. A igreja de Corinto ficava num istmo, ali numa ponta, entre o mar Egeu e o mar Jônico. Era uma passagem importante, era uma cidade que atravessava muita gente. E Paulo chegou ali em Corinto com um espírito muito quebrantado. Mas ele enfrentou muitas dificuldades, porque a região era uma região de porto, e uma região que tinha uma passagem muito forte dos imigrantes que vinham da Ásia, iam para a Europa. E havia muita gente com muita cultura diferente, os gregos, os persas, os hindus, e todas aquelas questões culturais que governavam o mundo. Então Paulo foi impactado com o número de prostitutas que havia no templo de Diana dos Efésios, na própria cidade, na frente onde funcionava a sinagoga e onde estava o templo de Diana. 1000 prostitutas cultuais andavam por ali. E elas eram prostitutas de adoração. O culto era o culto ao falo, ao sexo. Esta é uma das marcas que existe no mundo, e vocês devem ter visto na Copa do Mundo, em algumas cidades, o símbolo de Tamuz, o obelisco de Tamuz, que é mantido pelo sistema mundial da maçonaria e dos Illuminatis como ponto de foco da adoração ao sexo. Quem já leu a literatura nesse sentido, como aquele livro do Dan Brown, muito famoso, O Código da Vinci, sabe como isso funciona e como é que isto está aí, e o que é a sabedoria deste século e o que é a sabedoria de Deus. O que são essas duas coisas totalmente diferentes? E é nesse propósito que nós vamos começar esse estudo, e depois domingo que vem, vamos entrar um pouquinho sobre o caos, sobre as sombras, e depois o caos das sombras, lá para agosto, mostrando o que o humanismo fez. A Copa do Mundo é um projeto que foi traçado a partir de 1870. Todos esses esportes que nós temos hoje, eles não existiam. Nenhum desses esportes existia, nem vôlei, nem basquetebol, nem futebol, nem... O único deles que ainda existia é o rugby. Mas todos eles foram montados com a finalidade de distrair a população do mundo das realidades espirituais e fazer o homem se tornar o centro, o humanismo que está por trás de tudo isso, a distração das pessoas e a retirada da centralidade de Deus. Mazzini e a turma dele tem todo um projeto com o grupo que tenta distrair a igreja de Cristo do seu foco, porque a igreja vinha de um avivamento em 1717,
o maior avivamento da história da igreja, com Zinzendorf, na Morávia, no dia 13 de agosto de 1717, o Espírito do Senhor desceu naquele condado de uma maneira poderosa, e a partir de 100 anos, mais ou menos, nós tivemos um grande avivamento na Europa, de tal modo que chegou a 70% da Europa a ser convertida. Neste período, então, o grupo centralizado na Bavária, na Baviera, capitaneado por Adam Weishauspet, eles empreenderam uma jornada da destruição das monarquias e o estabelecimento das democracias e o caos na sociedade, a invalidação da sociedade. A destruição da família, a destruição da igreja, a destruição da cultura, a destruição da educação e o entretenimento das pessoas e o fazer com que as pessoas se tornem cada vez menos pessoas, mas sim adeptos ou coisas. Em razão disto e por causa dessas perguntas, nós procuramos estar diante do Senhor e pedindo a Ele orientação, para que nós possamos verificar o que está por trás desse sistema maldito que tenta ofuscar a sublimidade da obra da cruz de Cristo. Então, a pergunta que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Querido Pai, nós não somos hábeis para entender e para transmitir aquilo que Tua palavra nos mostra a respeito da sabedoria de Cristo. Mas nós te pedimos em nome dEle, que Tu desvendas os nossos olhos, que nós sejamos tratados pelo Teu Espírito, para que não venhamos a cair na esparrela de Satanás. Dá à Tua igreja a lucidez vinda do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. As perguntas acima chocam a mentalidade dos escolados e dos pernósticos. O mundo acadêmico valoriza quem sabe mais, sendo este o guru dos broncos. Quem sabe mais vira guru, vira detentor do saber. O universo da ciência e da filosofia avalia o saber pelos títulos universitários, uma vez que quem é mais graduado deve ter um maior grau de informações e de sabedoria. Este é um pressuposto universal no âmbito do academicismo. Muita gente que investe muito do seu tempo no conhecimento. Por favor, não vou desmerecer o conhecimento científico. Eu vou tratar das duas coisas com a graça do Senhor para ver que existe uma deficiência. Com o fato de estar imobilizado por essa cirurgia, os músculos da minha perna estão ficando mais fracos, porque eu não estou fazendo exercício. Então, está havendo uma hipervalorização de um dos lados com uma hipovalorização do outro. Então, há uma hipertrofia e uma hipotrofia. Muita gente está tendo muito conhecimento acadêmico, mas pouco conhecimento da sabedoria de Deus. E aí fica essa disfunção, que a pessoa fica sem o equilíbrio. Porém,
Do ponto de vista de Deus, a sabedoria desta época é julgada como insana, insensata ou pirada. Talvez porque ela quase sempre enfatue aquele que se acha portador de um saber maior. Paulo foi crítico com este tópico em dizer em 1 Coríntios 8:1, a parte B do versículo: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O que significa ensoberbece? Envaidece. O que é isto? É que quando a pessoa pensa que sabe, ela fica numa situação de ser melhor e fica desprezando o outro que sabe menos, achando que o seu saber vai ser a explicação. Então, antigamente, no tempo que eu era menino, já faz muitos anos, os pastores costumavam contar uma história de um homem que foi estudar numa cidade grande, e ele estudou bastante matemática, filosofia, história, geografia, se tornou um doutor e voltou lá para a cidadezinha do interior. E no dia que ele chegou lá, o rio, o bendito rio que atravessava de um lado para o outro, estava cheio. Uma enchente talvez semelhante àquela terrível enchente que atingiu os nossos irmãos do Nordeste agora. E eu estava ouvindo os paus e tal, e o doutor grita para o canoeiro que está do outro lado do rio: olha, moço, vem me atravessar aqui. Aí o canoeiro veio com muita dificuldade, e o cara era ali do local e tinha ido estudar lá, vamos botar em São Paulo, estava doutor, e aí sentou na canoa do homem e pergunta para ele assim, aquele homem rústico, aquele homem lá: o senhor sabe matemática? Ele disse: não, senhor. Então você já perdeu 1/3 da sua vida. Aí disse: o senhor sabe filosofia? Ele disse: não, senhor. Ah, o senhor já perdeu 2/3 da vida. Aí veio um pau daqueles carregado pela enchente, bateu no bico da canoa. Aí o cara disse assim: doutor, o senhor sabe nadar? Aí ele disse: não. Ele disse: então o senhor perdeu a vida toda. Então, tem coisas que a gente sabe que é importante, mas tem coisas com as quais, se nós não soubermos, e a questão é que a gente tem que perguntar: você sabe em quem tem crido? Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Você sabe em quem tem crido? Eu não estou perguntando se você sabe o que você tem crido. O que você tem crido é uma coisa. Eu estou perguntando em quem você tem crido. Porque essa crença é relacional. Então, o saber ensoberbece. A sabedoria deste mundo tem uma paranoia estonteante por diplomas, títulos e reconhecimento. O fruto do pecado se despencou da árvore da ciência do bem e do mal e acabou fazendo a humanidade se desesperar na corrida dos saberes competitivos que classificam uns poucos, enquanto a maioria é desclassificada pelo meio do caminho, pelo exagero das informações. Quem sabe mais se acha maior e melhor ao julgar os que sabem menos como ignorantes. Há uns anos atrás eu estive pregando em Santa Fé, aqui no estado de São Paulo. Lá esteve presente um médico. Ele estava hemiplégico. Ele tinha sofrido uma paralisia cerebral e ele participou dos estudos durante todo o período. E foi uma conversa muito interessante. Ele me levou à sua casa. Ele foi diretor da escola paulista de medicina. E ele foi formado por Sorbonne.
Universidade de Sorbonne. E ele tinha vários cursos universitários. Ele tinha, não, ele tem, porque ele ainda é vivo. E um homem que tinha na parede, tem na parede da sua casa de 2.600 metros quadrados de residência dentro de uma chácara de 20 alqueires na beira do rio Paraná. Uma casa lindíssima, ele tem pelo menos ali uns 30 a 40 diplomas de universidade. E ele fez parte do alto comando do conhecimento dos Illuminatis. Ele fazia parte entre os 100 da alta linha espírita do Brasil. E nós temos 666 homens que governam o mundo. 3, 13, 50, 100 e 500. Por exemplo, o Joseph Blatt, da FIFA, faz parte dos 100. E assim, se vocês quiserem, depois entrem, que vocês vão ver os que governam o mundo. Dona Zilma, como é que chama essa? Dilma. Dilma agora foi tomar a benção, não é benção, tomar a benção aos caras na Bélgica e lá na França, e em Londres, e em Amsterdã. Ela foi tomar a benção, porque se não tiver a benção deles, eles não passam. Não, e se eles disserem quem é que vai, vai, quem não é que não vai, não vai. Não vai. E quem comanda o mundo não é povo. Quem comanda o mundo é o olho que tudo vê. Não pensem vocês que vocês sabem alguma coisa e eu sei alguma coisa. Nós somos um bando de idiotas nesse mundo. E eu não sei nem onde eu estava. O doutor lá, doutor Luiz, estava cheio de diploma, mas um dia, enquanto ele era reitor da universidade, ele sofreu um problema na cabeça e ele gritou para a secretária: eu estou tendo um derrame. E correram com ele para até o hospital que era ali perto. Ele entrou numa cirurgia. Antes de entrar na cirurgia, ele que tinha ocupado o grande posto aqui no Brasil desses grupos dos Illuminatis, ele virou e disse: Jesus, se tu existes, tem misericórdia de mim. Isso é uma coisa que ele tem misericórdia, é de desgraçados, que clamam a ele. E o Senhor, ele foi operado, ficou hemiplégico, e o Senhor alcançou a vida do Dr. Luiz. E eu conversei com ele, e ele me mostrou aqueles títulos, disse assim: Paranaguá, o que vale todo este conhecimento? O que vale todo esse conhecimento, Paranaguá, se não fosse o conhecimento de Cristo? Eu não vou entrar na história dele aqui, não, que a história dele é muito interessante. Ele foi casado com uma mulher muito bonita e ela até tive a oportunidade de conhecê-la, mas é outra coisa aqui. Inclusive o cunhado dela é meu amigo, meu amigo, irmão dessa moça, muito bonita. E eu sei da história toda e sei como é que funciona essas coisas. Por isso, meus irmãos, eu não fico iludido com muita coisa que acontece nesse mundo dos bastidores do conhecimento humano. A órbita do saber humano é alucinantemente insaciável. O Espírito Santo chamou este saber insaturável de loucura diante da sabedoria, da verdadeira sabedoria demonstrada na cruz, que se basta com a restauração da amizade do homem rebelde com Deus, o Deus conciliador. Como diz 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões,
e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o homem com ele mesmo, e nunca se reconciliando com o homem, uma vez que Deus jamais fora inimigo do homem. Portanto, a verdadeira sabedoria é aquela que promove a reconciliação do homem com Deus em Cristo. 2 Coríntios 5, 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deus não se reconciliou com o homem. Deus reconciliou o homem consigo. Deus nunca teve contra o homem. O homem é que se tornou contra Deus. O homem é inimigo de Deus. Deus não é inimigo do homem. E Deus não estava em Cristo se reconciliando com o homem. Ele estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo. É bom a gente ler a Bíblia, conhecendo um pouquinho de português. Já que não se conhece grego, tem pelo menos um pouquinho de português. O professor de grego está ali para nos ajudar a dizer: não, Deus não se reconciliou conosco. Deus nunca foi inimigo do homem. O homem é que fugiu de Deus. E Deus é que promove a reconciliação do homem consigo mesmo. Deus, como dizia o grande homem de Deus, o homem maravilhoso chamado Campbell Morgan, Deus é um eterno caçador procurando a caça que foge dele. Deus. A sabedoria pura não concorre com ninguém, mas coopera com todos a favor da salvação do ignorante mais indigno. Ser diplomado na universidade não denota que se é um diplomata no reino de Deus. Tornar-se um sujeito culto neste mundo não quer dizer que se tenha o credenciamento para tomar parte no culto de adoração a Deus. Ser sabido nunca foi sinônimo de ser sábio. Uma pessoa sábia é alguém simples, sensata, sóbria, sempre pronta a aprender. O sábio é ensinável. Eu, uma vez sentado do lado do Dr. Shedd. O Dr. Shedd é um dos homens mais cultos que nós temos aqui no Brasil, no meio evangélico. E eu disse lá uma coisinha, uma bobagem de conhecimento, e ele virou para mim e disse: irmão, eu nunca havia pensado nisto. Que coisa interessante. Mas eu quero aprender isso. Eu digo: meu Deus, o que eu vou ensinar, Dr. Shedd? Aí foi que eu fui perceber uma coisa: quem é sábio é ensinável. Quem não é sábio é entumecido, é cheio. Não vou escutar aquele cara lá que ele não tem nada para me dizer. Sabe quando vê? Quando eu já vi gente dizendo assim: é Maurício Torres que vai pregar? Eu vou abrir jogo aqui, gente. Eu não vou, ele é um mero latoeiro. É por isso que eu estou escrevendo, viu? Isto é soberba. Onde está o sabido deste mundo? Na cátedra da arrogância, julgando os outros que não têm a mesma competência que ele julga ter. Onde está o sábio
do reino de Deus? Na cruz com Cristo, pregando a reconciliação aos indigentes e indignos. 1 Coríntios 1, 22 a 24. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que fomos chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Oh, coisa linda! O que você prega? Prega Cristo crucificado, loucura, mas é a sabedoria. O evangelho não é assunto para gente graúda, sabichona, importante. É para gentinha. Por aquele tempo exclamou Jesus em Mateus capítulo 11, verso 25, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Na igreja de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, onde eu fui pastor durante 4 anos, antes de vir para cá, havia um diácono muito querido, mas ele gostava muito de estudar, de ler literatura, e gostava muito de poesia. Ele conhecia os poetas portugueses, declamava tudo. Era uma pessoa que tinha uma boa cultura de poetas. Ele repetia esses poetas aí, todos de có e salteado. E um dia foi pregar lá na igreja o pastor Antônio Abuchaim, e ele estava falando um texto lá de Pedro, e aquele irmão chegou e disse assim, pastor Abuchaim, mas como disse Antero de Quental, e não sei o que, PPP, e como disse Gregório de Matos. E o pastor Abuchaim virou para ele e disse, irmão Pedro, eu estou falando de pescador e não de erudito. Eu estou falando de homens que andaram com Jesus e não daqueles ensimesmados que falam de si mesmos. Eu estou falando de analfabetos que conhecem Cristo. Aquele homem ficou tão bravo, porque aí é onde você pega a cobra pelo rabo. Não pega pelo pescoço, não, porque pegando pelo pescoço ela morre. Ela se manifesta. Porque quando você mexe nesses assuntos, os radicalmente humanistas vão se levantar. E ele disse para o meu sogro, que era o pastor da igreja na ocasião, o senhor não me traga mais esse homem aqui. E meu sogro disse, é por isso mesmo que eu vou trazer. O evangelho é assunto... O apóstolo, homem culto, apóstolo Paulo, e esclarecido, entendeu muito bem esse ponto de vista de Jesus ao declarar em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Parece que Paulo está se extravasando. Ele estava sendo acusado de que aquele conhecimento que ele estava pregando era um conhecimento minoritário, era um conhecimento minúsculo, era um conhecimento pouco, ruim, que tinha mais conhecimento. Aí ele foi e abriu o verbo, disse, vocês nunca prestaram atenção no conhecimento da cruz? Vocês não entenderam isto ainda?
O apóstolo nos ordena a considerar também o assunto com muita atenção. Não foram chamados muitos sabidos, segundo a concepção carnal. Para ele há uma sabedoria mais elevada do que a acadêmica. O mundo de Sofia não é protagonista nem da salvação, nem da santidade divina. Ser filósofo não quer dizer ser sábio em relação à vida santa. Temos muitos doutores indoutos da excelência divina e muitos professores que não professam a fé em Cristo, promovendo uma cultura vã, sem valor nenhum. Eu prefiro Sinésio Pereira, carroceiro nesta cidade de Londrina, membro da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus da Vila Casone, que chegava nesse gabinete e batia a porta e dizia a um pastorzinho metido a besta: abra a sua Bíblia, meu filho. Com a carroça ali de baixo. Você está entendendo o que você está lendo, meu filho? Aquele homem simples, que ousava entrar numa igreja batista para falar para um pastorzinho formado num seminário, e ele semi-alfabeto, e dizer: você está entendendo o que você está lendo, meu filho? Eu prefiro, irmãos, a pegar um livro que fala da grandeza da hermenêutica e que não tem nada da vida de Cristo. Quando Maria ficou com Krupp e morreu depois de andar do evangélico para a Santa Casa e da Santa Casa para o hospital universitário, porque andava de carroça, e ele voltou para casa e pediu que os presbíteros viessem para orar com ela que estava morta. E eles disseram: não, vamos enterrar Maria. Se vocês quiserem, eu vou buscar Maria lá no Ouro Branco para trazer Maria um dia aqui, mostrar a vocês Maria com 50 anos hoje. Todo mundo foi embora e Sinésio ficou com Maria no colo. E ele disse: Jesus, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Eles não creem que tu tens o mesmo poder. E eu também tenho dúvidas, porque eu sou um homem cheio de defeitos. Mas se o Senhor puder curar, salvar ou ressuscitar Maria, o Senhor pode. E Maria tossiu 2 placas de pus da garganta. O pastor dele, com os 3 presbíteros, tinham ido para a CESF para buscar o caixão. E chegaram, Maria estava brincando de novo na porta com 12 anos de idade. Eu prefiro, irmãos. Minha cabeça não cabe esse evangelho. Eu não consigo entender esse evangelho. Mas tem uma loucura aí por trás dele. O apóstolo, essa sabedoria humana que Paulo se opõe não é a tese do saber intelectual, mas de uma falsa independência de Deus. É a soberba daquele que, tentando se autodirigir, desvale a obra da cruz de Cristo. Deus rejeita toda sabedoria que se vangloria por causa do cabedal da ciência altiva. Mas crer é também pensar, já disse o teólogo inglês John Stott, que ainda está vivo com 90 e poucos anos de idade.
Por isso mesmo, podemos afirmar que o problema da insanidade mental ou o delírio acadêmico não pode ser o intelecto do ser humano em si mesmo, mas o intelectualismo empafiado de gente snob que tenta medir o mistério da cruz pelos critérios limitados de sua razão medíocre. Achar que a cultura deste século pode explicar a grandeza da sabedoria de Deus é um verdadeiro absurdo da presunção humana. Quando Valdivino, lá em Buritis, pregando na rádio, não na rádio, na rádia, aquele homem tosco da Bahia, que tem um baianês incompreensível para nós, e que me deu uma fita cassete e disse: Pastor Glênio, vê o que tem nessa fita, vê de erro que tem aí, me ajude. Ele não dizia 3 palavras que 2 não fossem erradas. Mas ele não dizia nada que fosse contrário, pelo contrário, só dizia o que era santo e puro. E eu disse: Valdivino, se você puder estudar um pouquinho de português, Valdivino, se você puder, tudo bem. Se você não puder, que Deus te use como Ele está te usando. E ele entrava na rádio, lá em Buritis, e pregava. E a turma da Assembleia de Deus, do Brasil para Cristo, da Igreja Universal, que tinham programas na rádio com ele, metia a ripa dele. E ele pregava este evangelho de Cristo crucificado. E toda semana ele tinha um programa de meia hora, e ele pregava, e a turma metia a ripa nele, e ele não dizia nada, só pregando o evangelho. A mulher do dono da rádio ficou em depressão e começou a ouvir Valdivino, e a mulher foi curada pela cruz de Cristo. E aí o Valdivino, ele chegou para o dono da rádio, é assim que ele me conta a história. Ele chegou para ele e disse assim: Valdivino, eu quero que você pregue mais. Ele disse: mas eu não tenho dinheiro. Ele disse: eu vou tirar dos outros e vou dar para você. Hoje ele tem um programa todos os dias na rádio. Se você vir aquele homem falar aqui na igreja, um dia o pastor Humberto botou ele para falar no congresso, o povo ria demais dos erros de Valdivino, mas chorava demais de ver o poder da cruz de Cristo naquela vida. Eu quero trazer Valdivino aqui para vocês verem o que é um homem rústico que não sabe falar português, mas que sabe falar de Jesus. Você está pregando que nós devemos ser analfabetos? Se você está entendendo assim, você é pior do que um analfabeto. Eu não estou dizendo isto. Paulo explana muito bem sobre a vocação divina, mostrando que ela não se encontra vinculada à sabedoria humana, nem ao conhecimento escolar, nem ao poderio econômico e social, ou à nobreza pessoal. De fato, na maioria das vezes, Deus escolhe os fracos, os sem família, no grego, agene, sem genealogia, os plebeus, a gentalha pobre, para confundir os fortes, poderosos, sábios e nobres, a fim de que ninguém possa se vangloriar diante dele por causa da sua eleição. Quem é você? Eu estava lá no lixo e Deus me achou. A história da igreja tem exposto este fato de modo muito claro. Os romanos denominavam os cristãos do primeiro século de a plebe. Muitos dos líderes da igreja foram chamados incultos do ponto de vista da sabedoria deste mundo e sem qualquer importância social, mas foram nobres e sábios no que diz respeito à sabedoria de Deus. Havia também muita gente culta, é verdade. O primeiro missionário da chamada Era Moderna, William Carey,
foi um simples sapateiro. Nunca estudou em seminário, nunca cursou uma universidade. Entretanto, ele sabia grego e hebraico e aprendeu tudo o que foi necessário para o exercício do ministério do Senhor. O ministério é do Senhor. Tendo depois traduzido a Bíblia para vários idiomas e dialetos da Índia. As traduções da Índia até hoje são as de Carey. Ele não foi um intelectual formado em escola superior, mas foi superior a muitos que, tendo o saber escolar, não sabem fazer nada mais do que esfolar e criticar os que são aprovados por Deus para a obra do seu ministério na face da terra. Um dos maiores evangelistas da história da igreja foi um mero balconista, vendedor de sapatos da América do Norte. D.L. Moody era um homem sem cultura, todavia deixou uma marca singular como pregador do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante desses dois expoentes que lidavam com sapatos, talvez possamos confirmar, como Romanos 10:15 afirmou na parte B do versículo, como está escrito, quão formosos são os pés que anunciam as coisas boas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Na época de Moody, muitos o censuravam porque ele falava num vernáculo pobre e com erros gramaticais acentuados. Assim ele respondia aos seus críticos que o vergastavam. Prefiro o meu inglês falho e cheio de erros de gramática ao proclamar o evangelho do que o seu linguajar correto, porém infrutífero na comunicação da mensagem de Cristo. Que sabedoria e que tapa de luva. O que você tem feito para pregar o evangelho? Nada. Então eu prefiro o meu jeito de falar errado. Moody, no fim da vida, disse assim, eu agradeço a Deus e a minha esposa. A Deus por ter me aceito e a minha esposa por ter me corrigido com muito amor para que eu pudesse melhorar um pouquinho a forma de falar. Duas pessoas que ele disse que agradecia muito, a Deus e a esposa dele. Os discípulos de Jesus também foram homens incultos, contudo cultivavam o saber do Espírito Santo por meio da cultura pessoal do Cordeiro. Os religiosos da ocasião viram que eles eram pessoas que demonstravam ousadia por causa do conhecimento pessoal que tinham de Jesus. Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Que ousadia é essa desses caras? Como é que eles falam desse jeito? Eles não passam de meros ignorantes, incultos. O que eles falavam? Ele disse, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles falavam de experiência. E falavam de verdade. Não tinham medo. O próprio Jesus foi considerado por sua gente como uma pessoa sem escolaridade. Os seus contemporâneos ficavam admirados com o seu conhecimento e comentavam uns com os outros. João 7:15, parte B do versículo. Como sabe este letras sem ter estudado? Este tipo de sabedoria era um mistério para eles. Em que lugar Jesus teria estudado? Em Antioquia, em Alexandria, em Atenas, em Jerusalém? Qual foi o seu ensino médio? Quem foram os seus mestres? Não era ele um carpinteiro, filho de José? Tudo isto parecia um enigma para o seu povo. Vamos ler Marcos 6:2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este estas coisas?
Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como sabem tais maravilhas por suas mãos? Como fazem tais maravilhas? De onde veio isto? Onde ele aprendeu isto? Quem ensinou isso para ele? Qual foi a escola que ele estudou? Nós temos dificuldade de entender isto. Muita dificuldade. O Watchman Nee, depois que saiu da Inglaterra e foi para a China, ele disse: eu vim com o conhecimento da Bíblia. As lavadeiras da minha igreja tinham o conhecimento do Deus da Bíblia. Aí ele teve que passar a conhecer o Deus e não o conhecimento. Tem uma turma que anda atrás de qual é o melhor intérprete. Quem é que conhece mais? Isto pode ser interessante, mas incha. O que nós precisamos é saber quem é que anda com o homem. Quem é que está andando com o homem? Porque o caráter dele é que vai mudar as coisas. Todos estes não foram meros autodidatas. Foram, sim, ditados pelo alto. Eles tinham revelação de cima, embora também se esmerassem na busca do conhecimento humano. Uma coisa não descarta a outra, ainda que a primeira seja essencial. Baldovino, se você puder estudar português, estude. Se não puder, fica no que você está. Eu perguntei a uma moça formada que disse: olha, eu fui a um culto maravilhoso e o pregador falou umas coisas bonitas. E o que foi que ele falou? Ah, muito bonito. Essa moça é minha sobrinha. Minha filha, você não pegou nada do que ele falou? Nada. Era tudo muito bonito. Tudo muito bonito, tudo muito bonito. Todavia, os pseudos intelectuais do tempo de Jesus, como os atuais, têm o mesmo questionamento: como pode uma pessoa inculta ser culta, espiritualmente falando? Como o iletrado pode ser um sábio na igreja de Deus? Como um cabeleireiro, ou um latoeiro, ou um artesão podem ser líderes na igreja de Cristo? Esta foi a inquisição feita a mim, ao me envolverem com a verdadeira sabedoria. Foi feita aqui dentro deste lugar. Uma pessoa chegou para mim, uma irmã, e disse assim: Glênio, como é que pode um cabeleireiro, um latoeiro e um artesão serem pastores ou líderes aqui na igreja? Eu não estou respondendo a ninguém. Estou respondendo a pergunta que me fizeram. Eu respondi: há muita gente estudada e culta, e estulta espiritualmente. Não obstante, há iletrados que são de fato sábios. Aqui constatamos a diferença marcante entre dois tipos de sabedoria: a deste mundo e a sabedoria para Deus. E a de Deus, que é louca para este mundo. Perdão, a deste mundo que é loucura para Deus, e a de Deus que é loucura para este mundo. Não
confunda. São duas sabedorias. Paulo e Pedro. Paulo era sábio da sabedoria deste mundo, mas ele, vamos depois dizer, ele considerou tudo como esterco por causa da sabedoria de Cristo. Tudo bem, ele era um homem sábio. E Pedro era um homem ignorante, mas era um homem sábio. Nós precisamos parar com essas bobagens acadêmicas e com essas tolices humanistas. Porque nós vamos ter homens, pessoas que têm conhecimento acadêmico que não conhecem nada do Senhor. E vamos ter pessoas acadêmicas que conhecem o Senhor. E vamos ter pessoas ignorantes que não conhecem nada do Senhor. E vamos ter pessoas ignorantes que conhecem muito do Senhor. O que nós precisamos fazer é a diferença entre as duas sabedorias. Porque se nós não fizermos essa diferença, nós vamos comer gato por lebre. E vai trazer confusão. Os mundanos acham que a sabedoria de Deus é uma aberração total. Enquanto os santos percebem que a sabedoria deste mundo é uma demência de gente ensimesmada. Qual é das duas ciências que está dirigindo o seu modo de pensar? A de cima ou a de baixo? Nem os escolados, nem os diplomados, nem os autodidatas metidos, inchados, têm valor algum para a obra do reino de Deus, se não forem crucificados com Cristo e revestidos do poder e da sabedoria do Espírito Santo. No reino de Deus, mais vale um analfabeto cheio do Espírito Santo do que muitos espíritos de porco, camuflados e cheios de sabedoria, da soberba desta sabedoria mundana. Ah, mas eu não concordo. Não concorda, você não concorda com nada. Você não tem direito de concordar se a palavra de Deus está sendo pregada com o poder do Espírito Santo. Quem são estes? Estes foram os escolhidos pela graça de Deus para serem usados pelo poder do Espírito Santo. Mas eles são analfabetos. Tudo bem. Vamos botar eles para estudar. Se eles puderem estudar. Eu disse para o Maurício, e agora vou voltar para o Maurício, porque o Maurício é um cara que cuida de pintura de carro. E um bom latoeiro. Mas eu desconheço desses pastores que tem aqui alguém que estude mais teologia boa do que ele. Desconheço. Eu estou falando na frente do Maurício Mantovani, que é um professor de seminário. Mas esse latoeirozinho aí que tem me ensinado. E eu não posso deixar de falar isso com ousadia. Porque enquanto eu for pastor dessa igreja, eu tenho que gritar contra esses que ficam por trás fazendo fofoca. Esses que montam esquemas por trás da igreja para destruir a obra de Deus, mas não são capazes, porque quem vai lutar contra eles é o Espírito Santo. Escute-me, quem quiser escutar, porque eu sei quem é que está fazendo essa coisa nojenta e hipócrita e fazendo jantares com pessoas. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu só tenho medo de pecar contra meu Deus. Essa igreja não é minha. Essa igreja é de Cristo. Essa igreja não é de homens. Irmãos, é coisa séria. Roubar uma igreja, uma ovelha de Deus para um humanismo é fazer 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Escutem-me.
Isso está sendo gravado e vai ficar na internet. Nós podemos observar em muitas pessoas letradas, eruditas e detentoras de uma cultura apreciável, mas humildes, que o seu saber não traz prejuízo algum para a sua vida espiritual. Mas se tivermos de escolher entre o mero saber acadêmico e o conhecimento pessoal de Deus, com certeza, eu prefiro ficar com aqueles loucos para o mundo, mas sábios para Deus, por uma única razão. 1 Coríntios 1, 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu perguntei a esta pessoa que me fez a pergunta, mas um cabeleireiro, um latoeiro e um artesão, quantos filhos você teve na fé? Quantos filhos você já produziu na fé? A conversa cerrou. Porque nós vamos ter a pergunta vai ser esta. O bom ramo dá muito fruto. Você tem fruto? Se não tem, cala. Você tem filhos? Você gerou filhos na fé? Você não tem? Fica quieto. Mete o rabo entre as pernas. Vá para um canto e clame a Deus. Senhor, eu não quero chegar no céu de mãos vazias. Por favor. Por favor. Só há um... Onde é que eu estou? Só há um saber que vale a pena, de fato. Que vale de fato a pena viver e morrer por ele. E este é Cristo crucificado. E nós crucificados com ele. Fora disso, só há um grande risco de inchaço e presunção. Por isso Paulo foi enfático em Filipenses 3:8. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aleluia e amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.